Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. E hoje é daquelas sessões O Povo Quer Saber. Por quê? Nós temos hoje uma convidada muito especial, que é a Fabiana Farhat. Acho que eu falei correto. Certinho. Nutricionista. Eu tenho o prazer de conhecê-la na academia, lá na academia da Full Time. E aí eu fiz o convite, né? Fabiana, você pode ir lá para falar um pouco para o pessoal, algumas perguntas, né? Então eu fui consultando alguns amigos, clientes, eles foram falando assim, quais são as principais dúvidas relacionadas à nutrição? E fala um pouquinho, Fabiana, quem é você? Pode ficar super à vontade, relaxa, ó, respira. Ficando mais vai calma. fundo. Ele sempre fala que o começo é mais complicado, mas pode ficar à vontade aqui. Quem é a Fabiana? A gente se acostumar aqui. É. Então, a Fabiana é nutricionista. Estou atuando já há 2 anos na área. Concluí agora a minha pós-graduação em comportamento alimentar. Então, gosto muito dessa área, estou me especializando mais nela. E iniciei agora uma pós também em nutrição clínica com funcional, integrativa Legal. Funcional. Então, aí, sempre estudando, sempre indo atrás. Não pode parar nunca, né? Nunca. Ainda mais sempre. que essa área da nutrição, cada hora se fala uma coisa, né? Todo dia tem alguma coisa nova, né? Você acha que sabe sobre um assunto, você vai ver, aparece mais estudos. Sim. E vai sempre mudando. Perfeito. Olha, tem um roteiro aqui de perguntas, Fabiana, mas a ideia é a gente aqui fazer um bate-papo, até para que quem está ouvindo, né, para que você comece a colocar em prática muitas informações e para saber se é mito e verdade. Então, já para começar pela primeira pergunta, existe alguma dieta específica da moda sobre emagrecimento que você acha que é funcional, que vale a pena? Olha, uma dieta da moda, assim, não. Todas essas dietas que vêm tanto com uma proposta muito milagrosa, pode ter certeza que não funciona. E aí a gente tem low carb, tem algumas variações que, assim, podem funcionar, mas o melhor é sempre o déficit calórico. Então, você vai consumir menos calorias do que você gasta. Isso é o que funciona, é o que faz o emagrecimento. E aí você pode usar estratégias dentro disso daí. Então, o que você se adaptar melhor. Às vezes pode até mesmo reduzir um pouco de carboidrato, mas vai de indivíduo. Mas o importante é você estar consumindo menos do que você gasta. Isso sim que é importante para o emagrecimento. Então, tudo que a gente vê hoje na mídia é tudo balela? A maioria, sim. Normalmente vem sempre com uma proposta assim, perca tanto peso em tantos dias. Já Sim. sabe que, assim, perdeu rápido, vai voltar rápido. Então, querendo ou não, é demorado e é um processo. E existe alguma dieta que dá para ser feita sem aquele momento que é sofrido? É possível ter isso? Com certeza. Assim, a gente tem que sempre incluir alimentos mais saudáveis, pensar em frutas, legumes, vegetais, adequar a proteína e evitar sempre industrializados, às vezes os doces, mas sim, você consegue comer de tudo, você consegue comer bem, ninguém precisa passar fome ou se restringir extremamente. Não como mais doce, nunca mais encosto no doce. Não. Eventualmente, sim, dá para você comer, não tem problema nenhum. Tá, e você acha que então essa primeira etapa da dieta tem muito mais a ver com a parte comportamental do que propriamente com o alimento em si? Só para deixar mais claro isso. Sim, porque querendo ou não, você vai adaptar a sua rotina, né? Você vai ter que criar um hábito. E um hábito não vem de um dia para o outro. Então, aos poucos, a gente vai mudando pequenas coisas. Então, não fica aquela mudança que você se choca, né? Não consegue se adaptar, é muito estranho. Então, cada dia vai mudando um pouquinho e a gente vai, consequentemente, se acostumando e fica mais leve esse processo, não fica algo difícil. Entendi. Eu sei que cada pessoa ela tem a sua individualidade, tem que ser feita uma dieta específica. A ideia aqui não é fazer uma prescrição, mas vamos pensar numa promoção da saúde. Se você for pensar, por exemplo, em algumas dicas de quais são os alimentos que você acha que é ideal para a pessoa fazer uma troca, vamos pensar assim, substitua isso por aquilo, o que você acredita que seria legal para que tenha, para evitar essas dietas da moda e para que a pessoa ela comece ali a ter uma mudança de hábito de forma saudável? Olha, acho que a primeira ideia é uma frase muito, assim, muito comum, que o pessoal fala, vamos descascar mais ao invés de abrir menos pacotes, né? Boa. Então, esse pequeno passo já é legal. Então, sempre tentar incluir um lanche, por exemplo, vamos incluir uma fruta, vamos incluir mais saladas na sua refeição, mais fibras, até mesmo, e adequar, né? Quanto a gente precisa consumir de proteína?
Então, vamos bater essa meta. O quanto você precisa de carbo? Vamos bater essa meta. Pô, legal. Então, quer dizer que... Como que é a frase? Vamos lá, para ficar bem... Isso é frase de post em produção. É. Isso aí é legal. Vamos descascar mais e abrir menos pacotes. Tal. Se você está consumindo muitos produtos industrializados, preste muita atenção. Você precisa o quê? Descascar mais alimentos, como frutas, legumes, alguns vegetais. Você vê que uma dica tão simples, né? Tão fácil. É voltar para o natural, né? É voltar para o que era lá atrás, quando não existia toda a indústria, é voltar para esse tempo. O que for mais natural possível, que a gente encontra na natureza, é a melhor opção sempre. As pessoas querem coisa muito prática, né? Vai no supermercado, vai lá, é fácil ali pegar um pacote. E já não quer exatamente armazenar os alimentos da forma adequada. É muito fácil você pegar um industrializado e colocar numa gaveta. Exatamente. É muito comum isso, né? Mas você pensar também, tem muitos alimentos que são fáceis. Então, uma banana, por exemplo. Rapidinho você descasca e já está pronto. Você não precisa fazer nada. Então, tem opções também fáceis. Legal, legal. Falando de aumento de massa muscular, porque a gente está falando de emagrecimento, que é uma área muito comum nas academias, né? As pessoas ou querem emagrecer ou querem aumentar a massa muscular. Aumentar ali o percentual de massa muscular. E existe algum alimento que seja específico que possa ajudar nesse processo? Assim, o mais importante para se aumentar a massa muscular é adequar a proteína. Então, a gente tem que consumir a quantidade certa, porque é essencial para construção de massa, manter a sua massa. Então, eu diria que a proteína é o principal. Mas também a gente não pode deixar de pensar nos outros. Tudo tem que estar balanceado. Então, tá consumindo a quantidade certa de carboidrato para você ter a energia, ter também uma certa quantidade de gordura para todo o seu funcionamento, mas eu diria que a proteína é o principal. Tem que realmente adequar ela. Então, a pessoa todos os dias tem que consumir proteína. Sim. Mas também não é assim, quanto mais melhor. Boa. Tem um limite, assim, tem um valor certo. E esse valor é lógico que o nutricionista vai fazer os cálculos específicos, né? Exatamente, a gente calcula tudo certinho. Eu lembro do prato alimentar de Harvard, que ele fala muito dessa questão mais para a população em geral, né? Do equilíbrio que você tem que ter de proteínas com carboidratos, legumes, e fazendo com que a pessoa, independente ali do poder aquisitivo, que ela possa ali estar consumindo um prato saudável, né? Sim. Porque é muito comum a gente ver algumas pessoas com desculpas, né? Que não conseguem ter uma alimentação saudável porque fala que os produtos são caros. Não sei se você no seu dia a dia ouve muito sobre isso. Sim, você fala bastante mesmo. Mas assim, em todos os sentidos a gente vai sempre achar opções caras e baratas. Então, tem saídas. E às vezes a alimentação saudável não necessariamente precisa ser cara. Você não precisa focar em produtos, tal shake, tal... Não, é o básico mesmo. É ir numa feira, você consegue fazer tudo. Legal. E o whey protein? Que hoje em dia as academias... Foi até liberado, né? Eu falo que é uma crítica que eu faço. Olha que eu sou profissional de educação física, estou cursando nutrição porque eu tenho a intenção de um dia prescrever. Hoje não faço prescrição alimentar, mas se tem muito essa questão de prescrição de suplementos alimentares para aumento de massa muscular. E eu falo que eu tenho uma preocupação com isso. Porque até que ponto a pessoa ali, que todos, principalmente quem está começando, iniciante, se é ideal ou não ter essa suplementação, ou se é importante ter um período. Qual a sua opinião sobre isso? Depende do suplemento. O whey protein, por exemplo, é muito legal. Ele é basicamente proteína, então não tem uma contraindicação. Assim, é soro do leite, é proteína de soro do leite, então não teria uma contraindicação. O benefício dele, ele é como se fosse comer um frango, um ovo, é a praticidade. Ele vai ser muito prático, então você pode levar para os lugares... Como se fosse uma substituição? Isso. Você pode encaixar, por exemplo, num lanche. Você vai falar, nossa, eu vou comer um pedaço de frango, porque você quer uma fonte proteica. Então, você pode encaixar o whey protein. É algo mais doce, tem uma palatabilidade, às vezes, legal. Então, fica como uma substituição até mesmo. Pode consumir mais de uma vez por dia ou não? Você recomenda? Pode, mas o ideal é que você consuma mais alimentos, tem essa diversidade, né? Então, não vamos focar só no whey protein. Sim. Faz uma vez o whey protein, depois um frango, um iogurte. Você pode variar.
Mas Entendi. até 2 vezes tá ok, não é um problema. A creatina também é um outro ponto, né? Que é muito associada a essa questão do whey protein e a creatina. Eu já ouvi, sem citar nomes, alguns médicos endocrinologistas assim, fazendo um terrorismo contra a creatina. E outros que até prescrevem, desde que tenha um período ali de utilização, em média de 6 meses. O que é mito, o que é verdade sobre isso? Pode usar, não pode usar? Então, a creatina não tem, assim, uma contraindicação. Claro que é legal a gente analisar cada caso, cada pessoa, sempre estar com acompanhamento de um profissional, mas ela é bem legal. E eu costumo recomendar, assim, começou a treinar, espera. Você nunca foi na academia, você está começando, você vai evoluir muito ainda. Então, quando você começar a ter dificuldade para evoluir, que é legal, entrar com a creatina, que vai ser como se fosse uma força a mais. Porque o que ela faz? Ela vai te ajudar a ter mais energia no músculo, porque nós já temos a creatina no nosso músculo. Então, quando a gente suplementa ela, ela vai estar lá em maior quantidade, consequentemente tendo mais energia e te dando um pouco mais de força. Perfeito. Então, ela é bem legal. Então, se a pessoa não tiver muita energia, vale a pena ter essa suplementação. Ou então, alguns casos que a pessoa já está ali no momento, já passou da fase de adaptação, uma fase intermediária de prescrição, na prescrição do treino, também é um indicador. Exatamente. Boa. Tá vendo? Essa informação eu não sabia. Eu sempre falo que o podcast é legal porque a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais, né? Fábio, eu já estou com mais de 40 anos. Uma das coisas que eu ouço falar muito a questão do magnésio e ômega 3. Eu confesso para você que antes dos 40 eu estava nem preocupado com isso. Aí você começa a ouvir tanto de pessoas, de médicos falando dessa questão suplementar que é necessário, principalmente para as pessoas mais velhas, pessoas da meia idade. E o que você acha sobre essa questão? É necessário mesmo ter a suplementação de magnésio e ômega 3? Necessário, não. Mas é sempre legal, principalmente com o magnésio, avaliar como esse paciente está, né? Como estão os exames, se está em deficiência. Se tiver em deficiência, tem que ter, realmente. Existem alguns casos também que a gente pode suplementar, porque o magnésio está sendo muito associado, ele é muito importante, né? Ele participa de mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Então, ele vai poder ajudar para sono, para arritmias. Então, sim, vale a pena, mas sempre tomar cuidado com quanto você tem lá no seu exame, porque o excesso também não é legal. Entendi. E o ômega também. O ômega 3 ele é muito importante também, porque ele funciona no nosso corpo como um anti-inflamatório geral. Então, ele auxilia, assim, ele está em muitos processos, tanto parte intestinal, imunológica. Então, é muito legal, principalmente porque hoje a gente consome muito ômega 6. Nossa alimentação tem muito 6. E a gente precisa ter a proporção... Equilíbrio, né? Exatamente. E o ômega 3, ele está em óleo de peixes, normalmente. É parte mais de peixes, alimentos do mar. E a gente não consome tanto assim. O brasileiro não tem esse costume do que algumas populações orientais, por exemplo. Exatamente. Então, é interessante, sim, suplementar ele para a gente conseguir ter essa proporção ideal. Boa. Agora vamos falar de treinamento. Treinamento físico. E geralmente as pessoas, quando me perguntam, Paulo, o que eu tenho que comer antes, depois? Aí o que você diz, Fabiana? O que é ideal? De uma maneira geral, consumir? A gente sempre foca, antes do treino, alguma fonte de carboidrato e depois de proteína. Mas não precisa ser assim, vou consumir só carboidrato. Não. Vamos supor que você tem 2 horas lá antes do seu treino, então pode ser uma refeição completa. Pode ter carboidrato, proteína, pode ter tudo. Aí vai chegando mais próximo do horário do treino, então 1 hora antes, a gente pode pensar em alguma fruta, pão, hoje o doce de leite também está muito, muito falado, né? Pasta de amendoim, muita gente está usando. Também, mas a pasta de amendoim não seria tão interessante nesse momento porque ela é uma fonte de gordura, né? Então, talvez até um mel. Boa. E se for 30 minutos antes do treino, algo muito rápido, eu gosto muito do suco de uva. Suco de uva integral. É algo fácil, prático, a pessoa vai digerir rápido. Sim. Então, é bem legal. Isso para dar energia. Isso. Aí, treinou, depois, sempre uma fonte proteica. Não precisa ser, muita gente tinha aquela mania, sai da academia já tomando o scoop de whey, né? Exatamente, não precisa. Pode chegar em casa, o importante é consumir proteína. Pode ser um whey protein, como chegou no horário que é mais ou menos o horário do seu jantar. Pode jantar, contanto que tenha lá a quantidade de proteína, pode comer proteína, carboidrato, gorduras, normal. E pode misturar whey protein, creatina e tudo ou não?
Pode. A creatina, assim, o importante dela é tomar todos os dias. Mesmo não treinando? Mesmo não treinando, porque ela tem um efeito crônico. Boa. Então isso é muito importante. Isso eu já ouvi falar já, que mesmo não treinando, mas eu falei, deixa eu perguntar, né? Isso aqui é uma curiosidade minha. E da produção também. A produção tá aí dando risada, tava assim, será que eu tô tomando certinho? Muito bom. Agora, perguntas para aquelas pessoas que têm só desculpas, né? Que falam assim, nossa, eu não consigo comer bem. Eu vou lá no ponto de ônibus, só como aquele salgadinho, aquela coxinha. O que você pode falar, Fabiana, para aquelas pessoas que têm uma vida muito corrida? O que pode fazer para levar no bolso, para saciar a fome, sabe assim, para ajudar elas? Me fala aí. Quem tem uma vida muito corrida, a primeira coisa tem que ter um planejamento e organização do que você vai levar no dia seguinte. Então, nesse momento, pode ser muito interessante o whey protein, por exemplo. Porque Boa. é algo fácil, você consegue consumir em qualquer lugar, só precisa levar ele e um pouquinho de água. Então, às vezes, nessas ocasiões, a gente pode optar por... Tem algumas barrinhas de proteína, são legais, mas, assim, não substituem um alimento, né? Então, é para deixar para aqueles momentos que a gente não tem outra opção mesmo. E aquelas castanhas do Pará? São boas, mas elas são bem calóricas, então tem que ter uma cautela. Então, não é para levar um punhado, assim, tem que ser sempre quantidades pequenas. Mas comer umas 2 por dia ajuda? Na Ajuda. parte da tarde, assim? São boas, mas se vai saciar a sua fome, talvez não. É outra não. história, né? Elas são ótimas. Para a saúde, excelente. Mas se você vai continuar com fome... Que é caro pra caramba aquilo lá, né? Mas é legal, porque acaba saciando um pouco, né? Pelo menos aquela vontade de querer comer absurdamente. Até porque é o tema da próxima pergunta. A maioria das pessoas acabam tendo muito compulsão a alimentos. Compulsão alimentar, principalmente em horários noturnos. Isso geralmente, não sei se você concorda, acontece por conta do como foi o seu dia. O que você comeu durante o dia ou não comeu, tem isso, não se alimentou adequadamente, faz com que a pessoa, em determinados horários da noite, no início da noite, tenha aquela vontade enorme de comer um doce, de fazer aquele prato, né, enorme, e na sequência já vai dormir. Exatamente. O que a gente pode fazer, que eu falo que a fase mais difícil, olha que eu trabalho com coach de emagrecimento, a fase mais difícil é conscientizar as pessoas, entendeu? Primeiro passa pela conscientização para depois você partir para a ação. Agora, que estratégias você recomendaria para essas pessoas que não aguentam, vão lá, come chocolate, vai lá, enche o prato de carboidrato à noite, nem sei se pode, se não pode, enfim. Queria saber que estratégias que você daria para essa pessoa. Eu sei que algumas você já falou já, mas só para a gente ser bem específico. A primeira coisa, assim, para quem tem muita fome à noite, é comer mais durante o dia. Vamos ver, o que você está comendo? Você está tomando café da manhã? Normalmente, quem tem fome à noite é quem gosta de pular o café da manhã. Tem alguns lanchinhos durante o dia? Está comendo bem? O que você está comendo? Então, tem que avaliar a quantidade ao longo do dia para não chegar à noite e você tá com essa fome absurda. Né? Até mesmo colocar algum lanchinho antes do jantar, para já chegar um pouquinho mais saciado. Mas isso também tem muita relação, porque muitas vezes as pessoas chegam à noite querendo comer tudo, é relacionado com comer emocional. Não sei se você já escutou, mas... Então, a pessoa passa, às vezes, tanto estresse no trabalho, tanto estresse no dia a dia dela, que ela chega à noite, ela só quer comer a caixa de bombom, quer comer todo o chocolate, porque ela fala, eu mereço, meu dia foi estressante. Então, o ideal seria a gente resolver esses pontos no dia mesmo, né? Por que seu trabalho é estressante? Mas, se isso não for possível, a gente pode tentar achar outras estratégias. Então, o que você pode fazer à noite para você não ficar lá querendo comer tudo? Então, vou dar uma volta com o cachorro na rua, vou telefonar para alguém, se ocupar com outras atividades que também possam ser boas para você, e aí você não ficar focado naquilo. Você tem que mentalizar, na verdade, o que vai ser feito, né? Porque eu falo assim, gente, é muito difícil. Eu já passei por várias situações de estresse, que tudo isso que você falou, eu estou me vendo. Tá? Já passou aquela sensação, nossa, eu estou cansado, estou estressado, acho que eu mereço um chocolate. Exatamente. Eu mereço isso. Mas tem uma hora que a gente começa a pensar assim, peraí, o que isso está impactando na minha vida? Então, se você está ouvindo, provavelmente você deve estar passando por isso.
Foi aí que eu pensei, peraí, parei. Eu tô acabando com a minha vida, tá alterando os meus exames, vou primeiro procurar um médico, ver um endócrino, perceber se tem que tomar ou não medicamento, enfim, procurar um nutricionista. E o que você falou é perfeito, assim, a ideia do planejar, de você pensar como é o seu dia. E por mais difícil que seja no começo, porque não é fácil, né, Fabiana? Não é fácil. Mesmo. É muito difícil você ter um hábito por anos, anos e anos, e você engordou ali durante 15, 20 anos, e a pessoa do dia para a noite, ou porque o médico mandou, ou porque algum evento, né, algum gatilho deu ali, e ela tem que mudar os seus hábitos. Então, é complicadíssimo essa questão da compulsão alimentar relacionada às questões emocionais, relacionadas ao trabalho e a querer mudar, né? Eu acho que... Querer mudar é o principal, porque quando a gente quer, já é o primeiro passo. Não quer dizer que a gente vai conseguir concluir essa ação, mas é o primeiro passo que a gente tem que ter, porque quando a gente não quer, não tem nada que faça isso. Não adianta o médico falar. Não adianta. Ninguém. Você tem que ter essa vontade de querer mudar. Até porque muitas coisas que é recomendado, as pessoas não gostam. Você deve passar muito por isso, né? Sim. Você prescreve algo ali, a pessoa, mas eu não gosto disso. Uhum. Não gosto daquilo. Mas dá para substituir. Também não gosto. Por quê? Já tem um hábito. Ela não quer mudar. Uhum. Ela não está disposta a querer mudar os seus hábitos. Então, acha que pagando um nutricionista, pagando um personal trainer, vai conseguir mudar os seus hábitos. Não vai. Não vai. Se você não se conscientizar antes, você não vai mudar. É a mesma coisa você falar para um fumante, né? Para de fumar. Ele sabe que tem que parar de fumar. Uhum. Ele sabe dos malefícios, mas não para. E a mesma coisa quem come bastante. Exatamente. Por isso também pensar em mudanças pequenas. Se você tem, por exemplo, você tem o costume de comer 4 chocolates. Vamos reduzir para 3. Depois reduz para 2. Essa é uma estratégia legal. Vai aos poucos. Essa é uma estratégia maravilhosa. Estratégia de ouro. Né? Tentar substituir ali o branco pelo amargo, né? Não sei. Vai mudando aos poucos. Não precisa ir já, vou para o 80% cacau. Não, vai para uns 60%. Vai indo aos pouquinhos. Não precisa ser nada do dia para noite. Até porque o gosto é diferente, né? Bem diferente. É muito diferente. Vamos falar aqui alguns tópicos finais. Eu estou gostando, porque esse podcast está sendo bem direto. Eu acho que isso é legal. Entendeu? Tem que ser bem pergunta e resposta, rápido, pergunta-resposta. Fica muito mais fácil e interessante do que se ficar muito estendendo. Então, a gente tem aqui algumas perguntas finais, Fabiana. Qual a importância da hidratação? Olha que eu tenho dificuldade para tomar água, mas eu estou mudando, tá, gente? Hidratação na saúde geral. Muito falando, importante. Você vai falando, eu vou tomando água. Isso. Não, a água é muito importante para o nosso corpo. O nosso corpo é feito de 70% de água. Então, a água vai auxiliar em todos os processos. Ela vai te ajudar a ter uma pele boa. Ela te ajuda também a ter menos fome, porque, querendo ou não, enche um pouquinho o estômago. É algo ali. E tem que pensar sempre em tentar consumir a nossa quantidade ideal, que é sempre 0,35 ml vezes o seu peso. Então... Vixe. 0,35. Produção, faz as contas do seu aí, vamos ver. A gente costuma falar de 0,35 Não, eu vou fazer a conta. Peraí, não. Isso aqui é real. Ao vivo. 0,35 vezes o meu peso. Isso. Você não sabia, não. Vamos lá. Isso é bastante, hein? Quanto que deu aí? 2 litros e 0,8. É mais ou menos isso mesmo que costuma dar. Vai ficar em torno dos 2 litros. Mas é um costume. A água é algo que é aos pouquinhos também. E você vai ver, quando você se acostumar a tomar bastante água, você não consegue mais parar. Você se sente mal. Você sente aquela boca seca, você sente até... Às vezes a gente tem até dor de cabeça por desidratação. Falta, né? E nem imagina. Olha que eu já sei o que é ficar sem água, hein? Eu fiz aquela caminhada da Rota da Luz. 200 quilômetros e tem alguns percursos que não tinha como tomar água. Nossa, não. A gente ficava andando uns 5 quilômetros sem tomar água. É absurdo. A sensação é horrível. É muito ruim. Acho que é uma das piores sensações. Não é ruim. É ruim, é horrível. Mas, enfim. 2 perguntas finais. Os rótulos mudaram. Mudaram. Hoje o Ministério da Saúde, é isso? Isso. O Ministério da Saúde, ele fez com que as indústrias colocassem ali nos rótulos se tem alto teor de gordura, açúcar adicionado, sódio, enfim. Com o intuito de
é incentivar as pessoas. O problema é que uma parcela muito pequena da população são analíticas. Analíticas ao ponto de pegar um produto e verificar o rótulo. Que dica que você pode dar para essas pessoas que não têm o costume? Porque para quem já tem costume, isso é fácil. Vamos falar aqui para quem não tem o costume de olhar os rótulos. Acho que a primeira coisa, pegou lá o alimento, né, o pacotinho, vai no rótulo. Os ingredientes. Começou a ler um monte de nome que você não conhece, aqueles nomes estranhos, já saiba que não é tão legal assim. É legal ter nomes que você conhece, de alimentos ou temperos, mas começou muitos nomes estranhos que às vezes a gente nem consegue ler, nem consegue pronunciar de tão... Ou é tão pequenininho, né? Que não Vem dá na nem para ver os dobra. ingredientes ali. Exatamente. Então, ler isso é legal. A ordem dos ingredientes. Então, começou com açúcar. Já sabe que Tem isso também, a ordem. é na ordem. Ele vem em maior quantidade ao primeiro e vai indo assim em sequência. Legal. Então, olhar isso já é muito legal. E se atentar também à porção. Porque às vezes você vai na tabela, quando você vê calorias, carboidratos, proteínas, tá? Porção de 100 gramas. Isso é uma pegadinha, né? Porque eu vejo que muitos aparece porção de 100, que eu acho que é padrão, né? E ali a embalagem às vezes tem 300 gramas. Exatamente. E aí você tem que multiplicar, Que fazer você vai a ler, multiplicação. assim, 100 calorias. Você vai falar, nossa, que legal. É pouco. Só 100 calorias? Aí quando você vai ver, não era isso mesmo. Não é. Às vezes Então, é o triplo, quádruplo. Exatamente. Às vezes eles colocam porções assim minúsculas. Então é sempre se atentar a isso. Tá vendo? É uma coisa tão simples, óbvia, e que a população poderia se conscientizar mais comprando os produtos fazendo isso, né? Muito mais fácil. É algo simples, mas... Perfeito. Fabiana, última pergunta e depois fica à vontade para você fazer as suas considerações. A famosa o jejum intermitente. Que hoje um monte de gente está fazendo nas academias. Eu já vi pessoas passando mal. Mal mesmo, assim, quando vai lá treinar, daqui a pouco baixa a glicemia, vai ver o que é, não se alimentou. Foi para academia, está em jejum e muitas vezes mais de 12 horas. Uma coisa assim absurda. É o famoso exemplo do carro que está na reserva, né? Exatamente. Chega uma hora que para. Não... Trava. O que você tem a dizer? Eu já vi de tudo isso aqui. Falam que é bom, falam que é ruim. Tem os seus dois lados. É uma estratégia. Para algumas pessoas pode funcionar bem, realmente. Tem pessoas que vão ficar em jejum, se sente bem. Mas a grande maioria não. A grande maioria vai ter uma dor de cabeça, às vezes tontura. E não tem sentido. Porque para emagrecimento você precisa do déficit calórico. Se você vai chegar através dele por um jejum ou não, é indiferente. Então você não precisa desse sofrimento. Se não te faz bem, se você se sente mal, você não precisa passar por isso. Você consegue chegar no déficit calórico de outra forma. Só para a gente explicar para quem está ouvindo aqui, vamos lá. Déficit calórico, como que a gente pode calcular isso? De cada pessoa? Tem a taxa metabólica, né, basal ali, Isso. o quanto de calorias a pessoa precisa para sobreviver. Tá dormindo, Isso, só pra acamado respirar. ali, tá lá, deitado, dormindo, precisa de um número X. Isso. Está relacionado com peso e com Peso e altura também. Isso tem algumas fórmulas aí no mercado que você até acha online. Enfim. Isso. Aí depois tem que mensurar o quanto que a pessoa... O grau de atividade de dessa atividade que pessoa. ela faz. Alguns relógios hoje já tem esse recurso. Sim. Já fazem. E quanto que ela vai gastar em exercício físico. Exatamente. Então a conta tem que estar negativa, é isso? Mas sempre é legal não dar abaixo do seu basal. Pode ter situações que Nunca sim. abaixo. Não vou dizer que nunca, mas sim, a gente prefere ficar no basal, assim, no máximo. Sempre ficar no basal. Sim. E existe aquela regra de 1.000 calorias dia? Não. Déficit de 1.000 calorias? Uma regra não, é individual. Mas é estratégia. Isso, porque você pode pegar uma pessoa com um peso mais alto. Aí já não dá para aplicar isso. Aí já muda. Sim, então vamos lá. Quer emagrecer, limite é o basal. Isso. Olha o seu basal, vê quanto que é e tenta ficar em torno disso. Aí se você se exercita muito, pode acrescentar umas 200, 300, vai muito do seu exercício. Se você é um atleta, aí não tem nem discussão. Mas não uma dá pessoa... para atleta, fica até perigoso fazer isso. Exato, não tem Não é como. recomendado, não faz nem sentido fazer isso para atleta.
Mas se você pratica só musculação de 1 hora, saiba que ela vai gerar em torno... Você pode colocar lá umas 200 calorias até para ela, pensando que você está no seu basal. Sim. E é forte isso, hein? É forte. Eu já fiz isso, a pessoa realmente fica com dor de cabeça, passa mal. E Por depende isso de cada que- organismo, né? Exatamente. Depende de cada pessoa. Mas é uma boa estratégia. Por isso Gostei, a gente pode gostei. até ir abaixando aos poucos. Vamos supor que hoje você consuma 2.000 calorias, no seu normal, sem fazer dieta. Vamos para 1.800. Não E vamos gradativo. já... Isso. Vai indo aos pouquinhos, que aí... E a gente vai vendo como você responde. Tem pessoas que reduzindo, vamos jogar 200 calorias, vão responder de uma forma e outras de outra. Cada corpo é um corpo, né? Da Não tem importância de ter um profissional para estar acompanhando isso. essas estratégias, porque não é tão simples, né? Exatamente. Se for de mais, passa mal. Se for de menos, não tem objetivo que é alcançado. Então, a regra é simples, pessoal. Se você quer emagrecer, você percebeu, né? Fechar a boca, comer direito, treinar. Isso aplica a mim também, a todos que estão ouvindo aqui. E esse é um dos motivos também, porque a gente trouxe a Fabiana aqui para deixar claro essas informações. Fábio, gostei muito. Eu também adorei. Entendeu? Acho que é coisa bem Foi. direta, achei legal. Fala aí o que alguma mensagem que você queira passar. Fica super à vontade. Eu acho que vou manter bem no que a gente falou aqui, que é um passo de cada vez. Se a gente quer uma mudança, se a gente quer uma alimentação mais saudável, vamos aos pouquinhos, vamos incluir alimentos antes de tirar. Então, não vamos... Ai, não como mais isso. Vamos tentar primeiro... Vou comer uma fruta, ao invés de pensar em tirar algumas coisas. E até a gente criar esse hábito, porque um hábito não é de um dia para o outro. É algo passo a passo. E a gente tem que acreditar nesse processo, sempre pensando, treinando, uma alimentação mais saudável, para a gente ser saudável, além da estética também. Perfeito. Fabiana, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Por você ter aceito. Pelo fato de você estar apresentando aqui todas essas informações de forma direta. E é isso. Espero contar com você em outros episódios, que eu tenho certeza que as pessoas vão começar a perguntar. Vão começar a perguntar e vão querer saber mais sobre a Fabiana. Fala para mim suas redes sociais. Minhas redes sociais são o Instagram, nutri.fabifarhat. Lá tem tudo. Já vai ter todos os acessos no que vocês quiserem. Tanto de telefone, consultas. Só procurar lá. Também tem bastante conteúdo, com várias dicas. Boa. Siga a Fabiana nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo e aguardo você no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.